Começamos? Tá. Bom dia a todos os nossos espectadores, eu me chamo Natiele Pizzuti, a gente está começando agora a nossa live do Spiderweb, que é o projeto do estudante de jornalismo da UFSM para a cadeira de Digital 3. O tema que a gente vai abordar hoje é políticas públicas para idosos em situação de vulnerabilidade no município de Santa Maria. Aqui estão nossos convidados, mais que especiais, o nosso prefeito Jorge Cozobon e o secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves. Vamos apresentar, dar um oizinho, bom dia para todo mundo. Bom dia pessoal, meu nome é Jorge Cozobon, sou prefeito de Santa Maria. É uma confusão ser prefeito, mas eu gosto muito. Sou aluno da Universidade Federal de Santa Maria, também formado em Direito. E primeiro dizer que eu estou encantado com esse trabalho de vocês. É a primeira vez que vem um grupo da universidade falar diretamente comigo, não que não, já não foi falar, mas de uma cruzada, né? A Natiele, já tem, Natiele? É uma guriazinha, e tu, Bruna? 21. 21, né? Eu até perguntei, eu estou com 52, né? Vou fazer 53 dia 30 de maio, mas eu ainda não estou na categoria dos idosos, né? O que é importante o Brasil inteiro saber, né? Que nós já sabemos, principalmente no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é um estado que vai aumentar muito o número de idosos. Se tu pegar a pirâmide, em todos os estudos, eu não entendo muito disso, mas eu vi um estudo que foi apresentado, o número de idosos, e o pior de tudo, que a gente tem que estar na cidade, não é só o número de idosos que vai ter, é o número de idosos que vão ter doenças com grandes comorbidades. Como, por exemplo, meu pai tem 88 anos, ele está com Alzheimer, está lá, mas meu pai é muito forte, não está numa cama, está acamado. Tá? Quanto tempo que meu pai vai ficar lá? A gente tem relato de pessoas idosas que ficaram 8, 9, 10 anos. A mãe da Liliane, que é a nossa secretária de saúde, sabe, no início do ano, também ficou muitos anos, uma idosa acamada. Então é uma preocupação que todos nós temos que ter. Então quando a gente fala política pública, eu particularmente não gosto de falar política pública, mas tem planejamento, quais são as ações concretas que nós vamos ter no futuro. Então, bom dia a todos que estão nos assistindo aí, é um prazer estarmos juntos aqui com o prefeito, com a Natiele, com a Bruna, e falando um tema tão importante, tão caro para nós, que é o cuidado das pessoas, e principalmente das pessoas idosas do município. A gente vai poder, nesse período aí, falar um pouco do que a gente vem fazendo, através desse desenvolvimento social, com um cuidado muito grande, sempre o gerenciamento do prefeito, trabalhando essa pauta e nos chamando a atenção para ter esse olhar voltado sempre para as pessoas idosas do município. Perfeito. Nós vamos iniciar com algumas perguntas que a gente mesmo elaborou, mas os nossos espectadores podem ficar à vontade, se surgir alguma dúvida, que vão ser esclarecidas durante a nossa live. A gente vai começar com duas perguntinhas para o prefeito. A primeira, a gente quer saber quais são as políticas públicas voltadas para a saúde e também para a melhoria de vida dos idosos aqui do município de Santa Maria. Bom, eu acho que é importante a gente falar o que a gente passou durante a vacinação. A gente sabe que uma hora de pessoas que faleceram por conta da Covid, que a gente quer transmitir a nossa mais profunda solidariedade por as pessoas que eram de mais idade e que tinham comorbidades. Então é mais um exemplo concreto do que nós temos que estar preparados para o futuro. Então hoje nós temos dentro da Secretaria de Saúde a política pública de saúde do idoso, tem uma linha específica que trata disso aí. Né? E quando a gente fala do idoso, a gente está falando da integração, Secretaria de Desenvolvimento Social, mais a Secretaria de Saúde. E tem uma outra coisa bacana que a gente conseguiu quando nós subimos o governo, aquele programa do Imposto Solidário, que nós podemos ficar com até 30 milhões aqui, uma parte para direitos das crianças e dos adolescentes, outra para os idosos. Nós começamos a arrecadação com 900 mil e chegamos agora a quase 5 milhões, um trabalho muito bacana feito pelos nossos contadores. E tem até o dia 31 de maio, ainda para poder, até para o pessoal entender o que é o imposto solidário. Eu tenho que pagar o imposto, tenho que fazer o ICM lá. Então, o que o ICM não, pagar meu imposto. O que nós temos que fazer? Pede para o seu contador para fazer uma parte lá ser arrecadado para o fundo da criança e do adolescente. Então, isso é uma outra questão concreta que nós fizemos. Daí, esse dinheiro vai para os capitães, lá das vozinhas. Então, são as entidades, as instituições que cuidam qual é o nome lá? Os capitães, uma vozinha, Itagiba, e Vila Itagiba. Né? Então, é uma outra questão que nós ajudamos, que são
3 instituições que nos ajudam a cuidar dos nossos idosos. Mas o que é mais importante, Nath, estou íntimo, né? Tá bom. Nath, é pensar para o futuro. Isso é importante. Nós temos, sim, vários locais, a cidade política, a cidade do idoso, mas não adianta ter nome se não tiver ações concretas. O que a gente está procurando? Fazer ações concretas para poder proteger nossos idosos. A questão agora da próxima pergunta é o que o senhor citou anteriormente, que dentro de alguns anos a grande maioria da população tende a ser da terceira idade, né? A gente pesquisou sobre isso. Existe um olhar especial do governo para atender as necessidades dessas pessoas? Não é nenhum olhar especial, é um dever de nós pensar para o futuro. Então, a gente tem que ficar preparado, a gente tem conversado muito sobre isso, e repito, daí é um governo como um todo. Não é só uma secretaria de Plano Social, é um governo como um todo. E mais ainda, não é só Santa Maria, né? O Rio Grande do Sul é o estado que mais vai aumentar o número de idosos. Então nós temos que estar preparados para isso. E daí, o que é estar preparado? É com essas ações concretas que nós temos agora, é fazer a experiência que nós temos lá em Chapecó, que tem um grande centro para cuidar dos idosos. Mas o que nós não fizemos ainda? Não vamos estar prometendo que não dá para fazer. Então a gente vai por etapa. Mas é um local onde os idosos podem participar, ficam o dia inteiro, fazendo atividade física lá. O que tem uma outra coisa que eu estava esquecendo de dizer? Santa Maria é a cidade que tem o maior número de grupos da terceira idade. Então eles mesmos se ajudam. Por exemplo, tem o grupo Mexe Coração, que é uma Marisa lá que coordena. Tem grupos da terceira idade do próprio interior. O que a prefeitura faz? Segue os locais e fazer os encontros deles. Agora vamos um pouquinho para o secretário. Como que é o cenário de idosos em vulnerabilidade em Santa Maria? Quais os principais programas sociais para esse público aqui no nosso município? Muito importante, Natiana, que a gente falasse desse tema sobre o Brasil, por exemplo, hoje, nos últimos 9 anos, 39,8% houve o crescimento da pessoa idosa. Hoje nós temos aí em torno de quase 15% da população brasileira, ela é idosa. E pensando em toda essa situação, o cenário que a gente vive hoje, as políticas públicas são voltadas para um compartilhamento de responsabilidades, que é a família, a própria sociedade, e vocês estão fazendo esse papel aqui, né, muito jovem, já pensando essa pauta, porque a sociedade tem um envolvimento, tem também uma responsabilidade, e o poder público como Estado também tem essa responsabilidade através. O prefeito não gosta muito da palavra políticas públicas, né, mas as políticas públicas elas são efetivas, elas têm que sair do papel. Então a gente tem dentro dos nossos serviços do município aqui, nós temos o Centro de Referência e Assistência Social, são os CRAS. Dentro dos CRAS lá tem equipe técnica, que isso foi na gestão que a gente pensou, e hoje são servidores públicos, concursados do município, porque entendemos que é uma política permanente, que não basta ter um servidor lá e ele sai daquele local e para outro. O que o secretário acho que é importante compartilhar com vocês é que em ações que são importantes não adianta botar um cara de confiança, porque em algum momento o cara de confiança sai, e se é servidor, deve ser permanente. Então, isso é uma questão. São situações pontuais ali que são importantes. Por exemplo, a própria Secretaria de Finanças. Secretaria de Finanças, praticamente todos são servidores, porque é uma secretaria que é extremamente importante para nós, inclusive para poder ajudar a instituição do idoso. Por exemplo, na questão dos nossos centros de referência da assistência social, os CRAS, nós temos 3 CRAS na cidade, na região oeste, na Nova Santa Marta, nós temos aqui na Zona Norte, e nós temos em Cabo Frio. E a Secretaria também faz esse trabalho de acompanhamento. Nós temos o cadastro hoje, o cadastro único, que todos os programas federais eles entram dentro desse cadastro. Nós temos hoje 12.455 pessoas idosas dentro do nosso cadastro único. Dentro desse cadastro único, 7.304 são mulheres, né? E 4.899 são homens. Então a grande maioria são mulheres que estão dentro do nosso cadastro. Quando a gente fala no cadastro único, através dos nossos técnicos, há um encaminhamento do benefício da prestação continuada. O benefício da prestação continuada são para aqueles idosos que nunca contribuíram com o INSS, nunca tiveram uma carteira assinada, não tiveram nenhum, para não ficarem desamparados, né, terem um recurso. Então existe um benefício da prestação continuada. E nós temos no município hoje idosos, 3.931 idosos que recebem esse benefício da prestação continuada, que são um salário mínimo por ano, por mês, aliás,
né, recebem 12 parcelas, só não tem o 13º, que todo esse encaminhamento é através dos nossos centros de referência da assistência social, dos nossos CRAS. Dentro também há um acompanhamento da carteira interestadual. O que seria a carteira interestadual do idoso? Aquele idoso que recebe até menos de 2 salários mínimos, eles têm 2 passagens gratuitas para se deslocar para outro estado. Então, existe esse encaminhamento através dos nossos centros dos CRAS, o técnico de encaminhamento. E hoje nós temos idosos no município que tem a carteira, até anotei aqui, 12.192 pessoas idosas que têm a carteira interestadual, que se deslocam de um estado para outro gratuitamente. E cada ônibus que sai de Santa Maria, 2 assentos são para as pessoas idosas, aqueles que têm a gratuidade, e aqueles que superam essa gratuidade, no caso da tem 2 aqui, mas tem mais um idoso, ele vai pagar a metade da passagem até se deslocar para lá, porque essa carteirinha ela é feita dentro dos nossos CRAS. Também nós temos dentro dos CRAS idosos que a renda deles chega a menos de R$218, então eles recebem o Bolsa Família. Então, também é feito dentro do CRAS, isso é uma política pública, e nós temos hoje em Santa Maria que recebem Bolsa Família. Nós temos uma porcentagem aqui de 1.300 e poucas famílias que recebem o Bolsa, que é dentro dos CRAS. Aí quando nós temos o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, daí dentro do CTT nós temos a proteção básica, que seria o CRAS, e também o CRES, que é o Centro de Referência Especializado para aquele idoso que está sofrendo algum tipo de violência. A violência patrimonial, violência física, violência financeira, qualquer tipo de violência que ele estiver sofrendo, há os discos, a denúncia, seja da delegacia de idosos, seja pela Brigada Militar, o próprio Centro de Referência de Assistência Social, qualquer denúncia, ou pelo CIOSP, o município inteiro chegar a essa denúncia, os nossos técnicos profissionais do Centro de Referência, o que eles vão fazer? Eles vão averiguar essa violência que está sendo sofrida. No momento que eles entenderem que essa violência aconteceu, eles vão fazer um encaminhamento para alta complexidade. De que forma que é feito isso? Através do Ministério Público, através do juizado, através das nossas casas de acolhimento. Nós temos 2 casas de passagem, também eles podem receber esse idoso nesse período curto, até sair uma medida judicial para o encaminhamento para uma instituição de longa permanência, que seria as nossas casas de acolhimento, aqui na cidade ou em outra cidade, como achar melhor sair esse encaminhamento. Então ele é feito por esse acompanhamento para que esse idoso ele tenha um cuidado quando está sofrendo algum tipo de violência. E dentro de toda essa parte também nós temos a própria questão da segurança alimentar. Nós pensamos nisso quando foi aberto o restaurante popular. 4 anos fechado. 4 anos fechado. Ele serve hoje em torno de 600 refeições por dia. O público hoje, 20% do público, isso é um dado muito importante. Onde 20% hoje das pessoas que vêm ao restaurante popular, elas são pessoas idosas. E quando a gente pensa numa alimentação balanceada toda ali, com o nutricionista, com toda a questão do sal, a questão da alimentação, a questão de todos os nutrientes que tem nessa alimentação, vai ajudar na questão da hipertensão, na questão da diabetes, na questão da saúde do idoso. Então hoje o restaurante popular tem um papel fundamental que é atender as pessoas idosas, e nós temos 9 posições comunitárias. Essas 9 posições comunitárias, o prefeito me deu uma missão de 10. Nós estamos buscando essa 10ª. A 10ª, nós temos 9 posições comunitárias que o município oferta para as coisas comunitárias. Toda a estrutura para manipular a questão do fogão industrial, forno elétrico, a geladeira do prédio, nós entregamos forno freezer, arroz, feijão, hortifruti, toda a parte, a proteína, que é a carne de frango, para ser feita essa alimentação. E também uma Armitex, que é para a pessoa levar. Antes nós recebíamos o dinheiro do governo federal, que acabou cortando, saiu, acabou escondendo, e daí nós criamos o programa municipal. Nós cortamos dinheiro. E desses 4 anos, o restaurante popular ficou fechado pelo período da pandemia? Não, foi antes do governo. Na pandemia. A gente abriu ele e acabou a pandemia nos ajudando, né? Porque hoje a gente não ocupa mais a estrutura do restaurante popular. A gente pega e consegue dar uma Armitex. As pessoas pegam uma Armitex e vão para casa comer. Por que isso é bom? Porque a gente conseguiu reduzir o preço, hoje são apenas R$3. O governo
bota quase R$7, isso não? Agora é 6,75, fora as outras questões de quase R$7. Mas então a gente acabou podendo aumentar o número de marmitex, justamente por se tu passar na fila do restaurante popular, o João falou 20%. Eu acho que tem dias que dá mais de 20%. Eu acho que tem dias que dá mais de 20%. Né? Então a gente conseguiu reduzir um custo e reduzimos esses custos e aumentamos em alimentos. Então nós não fizemos economia, a gente só fez investimento, que é mais importante, que é alimento para as pessoas. E o importante dessa, o prefeito falou, a questão que a segurança alimentar é um direito garantido, constitucional, e a gente trabalha em seguida a questão da saúde, como você falou, a segurança alimentar e a política pública da assistência para dar esse suporte nessas políticas comunitárias que servem hoje por mês mais de 15 mil refeições gratuitamente. Essa é gratuita e principalmente na região oeste, lá no Cipriano, nós temos uma cozinha comunitária que um grande número de pessoas são pessoas idosas que vêm buscar marmitex ali, chegam a servir 300 refeições quando eles estão servindo ali dentro da comunidade no Cipriano. Aqui na Nossa Senhora do Trabalho, na Montanha Russa e lá na Lourenço, lá na Portelinha, lá embaixo tem uma cozinha comunitária, lá no final, que atende um grande número de pessoas idosas também que vão buscar o alimento. Então a gente está preocupado com isso, trabalhando, e a gente não tem como não trabalhar em cima de números. Os números é que fazem com que a gente consiga ser assertivo nas políticas. Então o Conselho do Idoso, toda a estrutura de funcionamento do Conselho do Idoso, desde a secretária, do secretário ali, a estrutura de água, luz, aluguel, o suporte todo para funcionar o Conselho do Idoso, é o município que tem esse investimento. E dentro dessas parcerias, que nem o prefeito falou, da destinação dirigida, lá as três instituições de longa permanência que nós temos aqui, Oscar Pitão, Vila Itagiba e o Alvaro das Rosinhas, eles apresentam os projetos dentro do Conselho, aí o Conselho aprova esse projeto, então, que é o recurso da destinação dirigida, vai lá na Secretaria, nós temos uma equipe que faz todo o acompanhamento do projeto, toda a legalidade, faz toda a parte para transferir esse recurso e faz esse acompanhamento das instituições. E a gente, através do Conselho, nós estamos conversando já, inclusive para sentar com a Universidade Federal, que vocês estão aqui representando, justamente para a gente ter um levantamento, com o curso de Gerontologia da Universidade, com o Conselho de Assistência, a Secretaria, para a gente sentar e fazer um levantamento em Santa Maria hoje, quantos vivem, quais são as condições, aonde eles estão, para a gente ser assertivo na política pública, inclusive os projetos sociais que são encaminhados e o próprio recurso da destinação dirigida também se encaminhado. O que dá para ver, Nath, que a gente tem ações concretas. Né? Sabia tudo isso que nós estamos fazendo? Não, eu ia falar que é muito interessante a gente saber, porque a gente está há semanas pesquisando então, já. Eu acho que isso é legal. E tem uma coisa muito bem importante que o secretário João fez com a mim, que eu pedi para ele, né, que é a questão de ter números. Né, que com números a gente consegue tratar. Né, inclusive, quando, por exemplo, o PAA, esse que a gente criou municipal, que é o Programa de Agricultura Familiar, para a gente poder comprar alimentos, que não vem de governo federal, nós compramos boa parte dos alimentos, é mais uma ação concreta. Por isso, quando eu disse para o João que eu não gosto do nome política pública, não, são ações concretas que nós temos. E principalmente, nós cedemos estagiários também para a delegacia do idoso. Porque a maior parte dos estelionatos que tem criado hoje, a vítima é o idoso. E o pior de tudo, muitos familiares de idosos. Então a gente tem procurado ajudar, a gente não se envolve nessa questão de segurança, evidentemente, a gente dá o apoio e fornece todos os caminhos que for necessário para poder ajudar. Nós realizamos entrevistas com o pessoal do Itagiba, com o pessoal da delegacia do idoso, então é muito interessante assim, a gente pegar todos esses pontos, a gente foi lá, a gente veio aqui agora. A gente acaba descobrindo mais coisas, eu não sabia de muito. O Vila Itagiba falou mal de nós? Não. Não, isso não aconteceu. Agora a gente vai com uma pergunta da live, né? Isso. Se fizeram, a Bruna vai passar. A Flávia, ela tem uma pergunta. Ela primeiro parabeniza o trabalho do senhor prefeito e do senhor secretário. E a pergunta dela seria qual o olhar que vocês têm para o idoso que é morador de rua? Porque ela acredita que eles estão num nível ainda maior de vulnerabilidade dentro desse cenário, né? Bom, a gente tem as casas de passagem, né? Só nós temos um problema. Tem muitos idosos que estão morando na rua, que não querem sair da rua. Né? E tem um morador em situação de rua, que foi temporariamente, e tem um morador de rua, que é aquele que não quer sair da rua.
Nós temos ali na frente dos Correios, ali, vários moradores em situação de rua, conseguimos conversar com eles, com uma sujeira muito grande, nós estamos com um problema até de criminalidade ali, conseguimos conversar com eles, conseguimos acolher eles. Então, é importante a pergunta da Flávia, mas principalmente, Flávia, não falta lugar para a gente acolher. Não falta lugar. Se eu garanto que não falta lugar. O nosso problema é, muitas vezes, aquele idoso não quer ser acolhido, né? E também não são idosos, né? Pessoas que não são idosas. Mas, se for necessário, bom, se me dizer assim, Oswaldo e João, nós temos 100 vagas para idosos hoje, e o governo, a prefeitura não tem, no outro dia eu compro as vagas e nós vamos para você. E o importante que o prefeito falou aqui, e a pergunta da Flávia, das casas de passagens, é muito importante. Nós temos 2 casas de passagem. Hoje nós temos, e agora no inverno estamos abrindo uma 3ª casa, que são mais 20 vagas para atender as pessoas em situação de rua. Dentro dessas pessoas idosas, que elas chegam até esse espaço nosso, nessas casas tem psicólogo, tem assistente social, tem uma equipe técnica, que faz esse acompanhamento da família, de fazer essa busca ativa com a família, de fazer os encaminhamentos necessários com a saúde, com os benefícios todos. E daí está esse momento. E temos casos já, vamos pegar um exemplo, que conhece muito bem o Canudinho, né? Todo mundo conhecia, né? Na igreja de Catarina ali, que ficava acho que uns 30 anos, 40 anos, ele ficou dormindo ali. O Canudinho hoje está no instituto da permanência. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer ele com a casa de acolhimento. Na casa de acolhimento ali ele foi atendido, foi encaminhado os benefícios para ele, um benefício de educação continuada, ele recebeu um salário. Depois foi encaminhado em uma instituição de nova permanência para ele permanecer e está sendo cuidado. Cada vez que eu ia lá, ele mandava um abraço ao prefeito. E conhece o prefeito Zé eu acho, não? Desde que eu nasci, né? Mas o que é legal? Primeiro eu corrigi. É que eu estava com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ontem, eu estava falando da questão do CMS, eu me troquei. O imposto de renda. Não tem nada a ver com o CMS, falei essa bobagem. É que, só abrindo um parênteses, quando houve desoneração do imposto do ICMS, do combustível, só Santa Maria perdeu, o ano passado, 13 milhões e 200 mil reais. Então, o senhor também estava tratando o governador Geraldo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin ontem. E esse dinheiro veio para nos ajudar. Tá? Mas eu acho que uma coisa bem importante, que agora, se fizer uma pequena sugestão, antes da gente encerrar, o imposto solidário, que é aquele imposto de renda que tem que fazer até o dia 30 de maio. Nós arrecadamos quase 5 milhões, foi o último ano, mas nós podemos arrecadar até 30 milhões. 30 milhões, onde uma parte fica para o idoso e outra parte fica para criança e adolescente. Então, simples, não paga nada, pede para o teu contador fazer. Aqui a gente tem a pergunta sobre qual a maior preocupação atualmente do município que tem sido atendida quanto aos idosos, se é o transporte, a saúde, acessibilidade, se tem alguma pauta assim, que tem sido muito trabalhada pela necessidade dos idosos. Eu acho que com tudo que a gente está fazendo, não chegou nada específico. Transporte tem a gratuidade. Embora eu tenha uma questão que eu não concordo. A gratuidade do transporte coletivo para o idoso, concordo, sem problema nenhum, mas não, a gente não precisa. Aquele que tem condições de pagar, por exemplo, minha mãe, eu briguei com ela, se ela adorava pegar o ônibus para passear. O que muitos idosos fazem, pegam o ônibus para passear. A gente entrevistou o secretário e ele falou que ele pega para andar por toda a cidade, para ir shopping, que não é só para posto de saúde. Então, isso é uma outra questão que a gente tem que ver. Que cada vez que não existe comida de graça, né? Alguém paga. Né? Quando uma pessoa, a gente recebeu um dinheiro, estava esquecendo, recebeu um dinheiro também do governo federal para nos ajudar a subsidiar o transporte coletivo dos idosos ali. É outra coisa importante. Mas assim, Nath, a gente acaba falando, conversando, é tanta coisa que a gente faz, e às vezes a gente não consegue empacotar. Né? Mas, inclusive, mas isso é bom empacotar e fazer um marketing. O nosso governo não tem marketing, são de ações concretas. Quando eu tenho o nome, o slogan da prefeitura, que é a cidade cuidando das pessoas, é literalmente a cidade cuidando das pessoas. Essa questão que o senhor comentou da ajuda que vai para o Itagiba, do lado das Vazias, pode falar um pouco mais sobre? A gente queria saber, a gente tinha uma pergunta aqui sobre as instituições de longa permanência. A gente não sabia que tinha o apoio do governo e a gente quer saber como que é essa ajuda que eles recebem. O mais importante que tem agora é o que chama de imposto solidário. O nosso imposto de renda, né? A prefeitura faz a parte dela, nós compramos vagas, ajudamos também. Nós temos uma relação muito bacana com as 3 instituições.
né? Esse aí, quem cuida mais dessa parte é o João ali, mas a relação é direta. Inclusive nós tínhamos, no início do governo, nós tínhamos um fundo municipal do idoso e que estava trancado. Tinha um problema burocrático lá. Daí me procuraram e eu disse, olha, eu não tenho como liberar o dinheiro, tem que ter uma ação. Daí conversamos, dialogando, foram com o Ministério Público, entraram com uma ação judicial, daí foi determinado judicialmente que eu não poderia fazer, só eu queria fazer, mas eu não podia fazer. Então a gente acabou, foi entrar na decisão judicial e a gente liberou o dinheiro e dá proteção também. Então, o que é mais importante é a relação direta que a gente tem com as instituições. Por exemplo, na vacina, nós somos lá vacinar. Né? Nós temos atenção especial, vamos dizer, os acamados, são os idosos. Né? Até me vieram dizer, mas foram lá na casa do pai do prefeito vacinar, o pai do prefeito é igual um idoso como todos os outros. O pai está acamado. Né? Então ele também tem o direito, eu não tinha como tirar meu pai com Alzheimer, me encheram o saco, desculpa o nome aí, foram para o Facebook dizer lá. Só que eu trabalho de maneira absoluta transparência. Inclusive eu fiz uma foto da menina vacinando meu pai e fiz questão de postar, para a gente dar exemplo. Acho que isso a gente tem que fazer. Até a questão da sua mãe, né? De pegar o ônibus, então é questão de passar o exemplo. Não, mas minha mãe não anda de ônibus. Eu ia perguntar para o secretário a questão dos lares de permanência, idosos em situação de vulnerabilidade, de abuso e violência, como que eles procuram essa ajuda ou alguém que vai procurar por eles? Como que funciona bem detalhadamente assim, esse processo? Na verdade, das duas coisas estão corretas. Às vezes há uma denúncia anônima de um vizinho, de um familiar, esses órgãos de justiça, qualquer um deles de segurança pública podem ser acionados, e também os nossos serviços. Ligar para o próprio 153, ligar lá para vai cair lá, eles vão direcionar. O CIOS é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. São 1.200 câmeras de vigilância que a gente tem lá. Inclusive aqui na praça, sobre em Marinho, nós já detectamos pessoas que estavam maltratando idosos, né? E daí vem a equipe da Guarda Municipal, da Militar, sei lá, qualquer órgão de segurança que nós trabalhamos de maneira integrada. Deixa eu ver aqui, bem na frente do Banco de Sul ali, tinha um senhor idoso sendo espancado, estava batendo nele, e a gente descobriu que era o neto dele. Por quê? O neto dele queria tirar o dinheiro do banco e o banco não deixou. O que é uma coisa que ocorre corriqueiramente. Principalmente esses estelionatos que têm ocorrido agora, a maior número de vítimas são os idosos. Então toda a denúncia ela vai chegar para o policiamento. Diz que 100, chega muito no Disque 100. O próprio Ministério Público, a encaminhamento, vai lá no Ministério Público, o balcão da sociedade, né? Ele chega lá, faz a denúncia, o Ministério vai ter encaminhamento do nosso serviço. Então tem essa ligação, a denúncia ela chega de várias formas. E quando ela chega, sempre ela tem que abordar. A delegacia de idoso faz essa denúncia, que ele falou. Temos hoje estagiar lá dentro justamente para encurtar esse caminho e a gente conseguir fazer mais rápido o acesso, chegar até essa violência sofrendo. E aí os encaminhamentos são feitos. Tem coisas também que a gente conversa junto com a delegacia do idoso, que às vezes é difícil um idoso registrar uma ocorrência policial por um familiar direto. Isso é complicado, porque muitas vezes o idoso depende do familiar para morar. Então é feito também, muitas vezes pode um idoso ir na delegacia e não necessariamente registrar a ocorrência. A gente tentar resolver, do crédito, do caso técnico, da psicóloga. Claro que se alguma coisa demasiada, daí sim como de justiça. Então, os decisores ambos comentaram que não existe atualmente falta de vaga, de lugar para esses idosos que procuram. Não existe falta de vagas, e se precisar comprar 10, 30, 40, 50, 100 vagas, está garantido. Se eu falei para o secretário João Chaves, não importa quanto, nós estamos sim preparados, sabendo dessa questão que está cada vez mais aumentando o idosos, e a minha grande preocupação, o próprio vice-presidente do Geraldo Alckmin, ele é médico, tá? E ele disse que é no Brasil inteiro, só que o Rio Grande do Sul é onde vai aumentar o maior número de idosos nos próximos anos. Perfeito. Agora, antes de encerrar, a gente vai para mais uma pergunta. Sim, justamente nessa questão da violência contra idoso, a Daniele perguntou se existe alguma programação em alusão ao Junho Violeta, que seria o mês de conscientização contra a violência à pessoa idosa. Sabe que esse mês de conscientização é sempre importante, né? Maio Amarelo, que trata dos acidentes de trânsito, daí tem o Outubro Rosa, enfim, todos os meses são importantes. Mas o que é mais importante não é só o mês.
O que é mais importante é a gente poder trabalhar todos os dias na proteção dos idosos, que é o que a gente faz. Né? No próprio Centro de Referência de Proteção às Mulheres, que nós criamos agora, também nós tratamos muitas mulheres que são idosas também. E também chega no próprio Centro de Referência situações de idosos, de homens que estão com problema, que a gente faz encaminhamento para a delegacia de polícia quando é necessário, ou dentro da equipe da prefeitura mesmo. E respondendo também a pergunta agora, o dia 15 de junho, que é o Dia Internacional, a gente está com ação já dentro do Centro de Referência Especializada Social, vai ter uma ação na praça, vai ter uma ação na Câmara de Vereadores, que vai ter também através do Conselho do Idoso. Então a gente está pensando, a gente usa essas datas também para conscientização, para falar que existe serviço aqui, a gente apresenta o nosso serviço, a gente vai para a praça, coloca o serviço, entrega um folder, diz você não está sozinho, a gente pode chamar a gente, os telefones estão aqui, e até para as pessoas que passam, a gente normalmente faz uma ação perto do calçadão, que tem um grande de pessoas na Praça da Marinha, para fazer essa entrega de completagem, também para mostrar que tem serviços, que eles não estão sozinhos, que eles podem recorrer e que a gente está aqui para servir. E a política pública é entregar esse resultado. E o prefeito sempre briga muito com a gente, tem que entregar o resultado. Entregar o resultado. E o resultado é cuidar das pessoas, é isso que a gente está fazendo aqui. E agradecemos a oportunidade de vir com essa pergunta, poder falar dos trabalhos que a gente faz. Eu pedi desculpa por meio pouco, eu cheguei às 4 horas da madrugada, eu fui a Brasília, peguei o carro de Porto Alegre, Santa Maria, então eu pedi desculpa um pouquinho da minha voz, mas quando iniciou a pandemia aconteceu uma coisa muito engraçada. O calçadão é lotado de idoso que fica sentado. Daí nós sabemos que as pessoas mais vulneráveis na pandemia, né? A gente retirou os bancos do calçadão. Sabe o que aconteceu? Os idosos pegavam as cadeirinhas de praia e levavam para o calçadão. Cara, eu não acreditei quando eu tinha que ir lá falar com eles, explicar para eles. Inclusive, o nosso novo modelo de calçadão que nós estamos fazendo também, a gente não está prevendo bancos, vai ter, óbvio, tem bancos específicos, não vai ter locais, terão locais sim para as pessoas sentar, mas a gente quer ter justamente esse cuidado, essa proteção dos nossos idosos. Deixa eles passarem no ônibus, não tem problema nenhum. Deixa eles irem pro shopping. A minha mãe pegava um ônibus só para ficar passeando. Eu disse, pelo amor de Deus, não me fala mais isso. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Proíbe ela, não anda no ônibus. Bom, pessoal, a gente agradece os nossos espectadores, principalmente os nossos entrevistados pela disponibilidade e paciência e pelos trabalhos, né, feitos com tanta dedicação diariamente. Se vocês quiserem se despedir, então, dos nossos... Pessoal, a gente quer agradecer vocês por essa oportunidade de conversar com a nossa sociedade através dessa live, mostrar o que a gente vem fazendo no município e a gente está junto. E o nosso lema sempre vai ser o mesmo, é cuidar das pessoas, e a gente está fazendo isso e vai continuar fazendo com todo o afinco necessário. E se você que sabe alguma denúncia de algum idoso sofrendo, algum familiar que está extorquindo esse idoso, não se omita, faça denúncia porque vai chegar até nós e a gente vai fazer esse trabalho e dar esse acompanhamento, esse cuidado com as pessoas idosas. E nós estamos à disposição de vocês, se algum momento quiser ir toda a sua turma, pode ser lá na universidade, nós vamos lá, tá? Vamos lá com toda a turma, porque às vezes a gente não consegue ter um alcance como a gente devia ter numa live, mas nós vamos lá. Uma ideia, quem sabe a gente leva até um material mais didático para que a gente acabou falando de tanta informação aqui que o João vai falando, eu vou me lembrando, daí eu vou me lembrando outra, né, do estagiário que estava que nós vamos nos preparando comigo. Foram umas perguntas aqui, mas a gente acabou falando de tudo um pouco, né? Eu acho que isso é bacana. Então, obrigado por essa moça você estar aqui. Essas duas menininhas, uma de 20 e outra de 23, né? Doce eu não sou, até 30 de maio eu faço aniversário. Eu amo fazer aniversário. Mas eu estou ficando mais velho. Não, é mais excelente, tá bem? Beijo para vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.